Então, boa noite, o meu nome é Paulo Ricardo Nunes da Silva, meu RU é 343-9272, sou da Faculdade Uninter, Polo São Domingos, e nós vamos aqui apresentar o nosso trabalho que fala sobre a alimentação, o impacto da alimentação na vida humana. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Será que nós vamos ouvir sobre nutrição? Não. Na realidade, o alimento ele não serve só para nutrir o corpo. Ele tem uma função a mais, ele tem muitas outras funções e uma delas nós vamos aprender aqui. Um outro impacto que ele possui na vida humana. E o alimento ele é uma forma de lembrar o passado. Ele é uma forma de lembrar o passado. O alimento ele carrega memórias em si mesmo. Quando você prova um alimento que você provou na infância, você lembra, sentimentos vêm à tona, memórias, e você começa a se transportar para aquela época que você vivia. É a mesma coisa, você sente o cheiro de bolo de cenoura e você se lembra da infância, quando sua mãe reunia você, seus irmãos, para que vocês pudessem comer. Aí você vai lá, come aquele bolo de cenoura e você começa a ter memórias e sentir saudade e outros sentimentos acompanhados aí do que vem ao seu passado. O alimento ele pode também trazer uma memória ruim para você, de um momento traumático que você viveu, uma comida que você comeu no hospital e etc. Então o alimento ele tem essa função de trazer as memórias. Ele consegue despertar esses gatilhos em nós, né? E então um simples cheiro de um bolo de cenoura, por exemplo, desperta inúmeras memórias na sua mente, na nossa mente. E aí essa dinâmica de alimentação ela foi mudando. Por quê? Porque com o tempo passando, você percebe que a dinâmica do lar muda, o homem passa a cozinhar também, porque a mulher também trabalha fora. Então a alimentação, assim como os outros aspectos da história, muda conforme o tempo, muda conforme as dinâmicas. As pessoas passam a adotar lanches rápidos para facilitar a vida na correria, no dia a dia. Comidas congeladas, congela comida para poder durar a semana toda. Então essa dinâmica de alimentos ela vai mudando. E nós vemos aqui também que existem os aspectos regionais da alimentação também. Por exemplo, um prato típico aqui da região sudeste é a pizza. E a pizza, além de trazer a memória dos encontros, dos mais variados encontros que vocês já tiveram com os amigos, a pizza também ela nos traz a memória de uma influência cultural, a influência italiana de onde veio esse prato típico. Então aqui está a pizza deliciosa aí que carrega não só o seu sabor, não só o paladar bom, mas carrega também aí a memória de imigrantes que vieram aqui para o Brasil e trouxeram e fizeram ali, deixaram o seu legado, que é um prato muito consumido hoje. Então, e existe algum alimento que você pode estar se perguntando aí, e você, Paulo? Existe algum alimento que te traga a memória, que te desperte a memória da infância, que é muito marcante para você? E eu vou dizer para vocês que é um dos meus preferidos, que é o bolinho de chuva. Vocês podem ver na figura aí, eu amo bolinho de chuva. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de comer um bolinho de chuva, eu lembro aí quando eu era criança, a gente brincava no quintal, eu, minha irmã, meus primos. Aí minha mãe chamava, eu sim podia sentir o cheiro de bolinho de chuva de longe, e ali eu degustava o bolinho de chuva. E me traz muita saudade, né? Aqueles momentos que a gente não tinha problema, não tinha preocupação de boleto, conta para pagar. E esse tipo de memória. Eu resolvi escolher um alimento que me traz uma memória positiva de como era a vida de infância, que seu problema, as decisões mais difíceis que você tinha que tomar era qual brincadeira a gente vai brincar hoje, né, e tudo mais.
Então eu sinto saudades, boas sensações dessa época. E esse alimento ele me traz essas sensações. Então, é impossível você não ter lembranças quando você prova um alimento que você consumiu no passado, né? E aqui nós vemos aqui na imagem ao lado um prato de comida, o celular com o iFood ligado. Nós fizemos uma breve citação anteriormente e aí nós vemos como se mudou a dinâmica para pedir comida. Na época pré-histórica tinha que caçar. Agora você tem o celular na mão e a comida vem até você. Olha as mudanças históricas que o alimento passou. É muito interessante, né? Então as variadas condições determinam o que tipo de alimentação a família adota, por exemplo. Há alimentos comuns de época, mas tem alimentos, por exemplo, que eles foram muito mais do que da sua própria época. Eles ultrapassaram gerações e até hoje são consumidos. Então as famílias elas adotam uma alimentação de acordo com as suas rendas também. Então o arroz e feijão, né, a alimentação mais simples, o arroz e feijão, o ovo frito, né, de famílias mais comuns que não têm acesso a uma alimentação um pouco mais sofisticada, né? Por exemplo, por causa do preço da carne hoje, muitas famílias não conseguem consumir a carne com tanta frequência como antes, né? Então, de acordo com as rendas, né? De acordo com as rendas, dependendo do local que você vive, existem maiores possibilidades de você alcançar certos tipos de alimentos ou não, né? Por exemplo, quando nós moramos num país tropical, o nosso acesso a verduras e frutas é muito maior do que em um país que não é tropical. Então aqui o acesso ele é muito mais fácil a frutas, a verduras e tudo mais. Então esse é um dos outros fatores ali que influencia na alimentação, a renda, o tipo de região que se vive. Também existe um outro fator aí, as religiões que possuem princípios de alimentação. Tem religiões que em seus estilos de vida não consumem certos tipos de alimentos. As descobertas científicas também informam quais alimentos são saudáveis ou não. Foi descoberto que a carne, vamos dizer na época da gripe aviária, lá, a carne de frango está dando gripe aviária. E as pessoas que dão mais atenção a esse tipo de notícia falam, opa, vou parar de consumir esse tipo de carne. Então, a ciência ela consegue ali também ter um certo controle de dizer quais alimentos próprios ou impróprios para o consumo. Isso aí influencia muito na alimentação do indivíduo. Então, o alimento do delivery, né? O delivery ele também muda a dinâmica e a forma de se alimentar. Tem grupos que se apropriam das pautas de sustentabilidade, como o veganismo, que defende uma abstenção de alimentos de origem animal, até não pode nem se vestir, usar produtos de nenhuma forma de origem animal, e eles defendem isso como forma de melhorar o meio ambiente. Então, se vocês percebem quantos aspectos se tem para que depende de uma alimentação, a alimentação ela varia de acordo com vários aspectos. Vocês perceberam? Vocês entenderam muito bem isso? E aqui tem as referências bibliográficas aqui, caso você tenha interesse. Tá a tela do celular aí para divulgar depois. Aí você tá aqui referências bibliográficas de onde foi tirado aí os itens desta pesquisa. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar, se tiverem algum comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Espero que tenham conseguido me ouvir perfeitamente. Aí dá um ok aí se deu para ouvir direitinho o que eu falei. Vocês podem deixar algum comentário aí do que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, estamos aí dentro do que nós sabemos, podemos responder. Tá? Então, a Carol falou, amei, foi muito bom, maravilha. Então, é isso aí. O Johnny falou que sim, foi ótimo lembrar dos bolinhos de chuva. Então o Johnny também tem essa lembrança aí dos bolinhos de chuva com ele mesmo, né? Tem bastante memórias. Muito bom, gente. Maravilha.
Agradeço aí pela participação de vocês. Tá bom? Eu agradeço muito. E uma boa noite para vocês. E uma boa semana para todos vocês. A alimentação carrega muitas histórias. Minha infância foi isso praticamente. Beleza, gente? Muito bom aí. Uma boa noite para vocês.